O Senhor é maravilhoso, amém, irmãos? Então, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Antes de ministrar a palavra, aqui quantos gostam de estar perto de pessoas que te inspiram? Não é? Que inspiram você a ter uma vida melhor, que você conversa com essa pessoa e depois você está animado, né? Você sai daquela conversa que parece que é gostoso, você fica para cima, fica, como diz, impactado. Eu tenho um amigo, pastor Álvaro, lá do Chile. Todas as vezes que eu converso com ele, irmãos, eu me sinto assim, animado. Até mesmo pelo telefone, às vezes eu ligo para ele liga para mim, mas quando ele vem para o Brasil, às vezes, nós sentamos para tomar um café, para conversar. Então eu me sinto inspirado, é gostoso, irmãos. Pessoas que passam aquela confiança, pessoas que passam aquele momento de fé, de alegria, pessoas que vocês olham e falam assim, puxa vida, né? Esse irmão, essa irmã, tem tudo para reclamar, mas ela é para cima, né? Eu e a Adriana, nós admiramos algumas irmãs da igreja, que às vezes são sozinhas, não tem muita renda, mas eu nunca vi reclamar, nunca vi, pelo contrário, estão sempre para cima, estão sempre animadas. Então a gente olha, a gente fica assim impactado, pessoas que às vezes passam por uma e outra luta, mas estão sempre com uma linguagem de confiança, uma linguagem de fé, e isso é maravilhoso. Eu acho que eu e você podemos ser assim também. Então o texto que eu queria ler hoje está lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. E como eu costumo dizer para os irmãos, existem algumas coisas que saltam da Bíblia, saltam do papel. Elas não ficam apenas registradas no papel ou na tela do celular, do tablet, do computador. Hoje em dia a gente lê muito, né, a Bíblia em algumas telas. Mas existem versículos que saltam e algumas características que falam conosco, além daquilo que está escrito. É claro que nós não vamos além, né, irmãos, no sentido de ultrapassar a Bíblia. Mas às vezes aqui a Bíblia fala algo e aquilo que está escrito revela muito mais de Deus, muito mais do caráter de Deus, muito mais até mesmo do caráter de quem está falando, da pessoa que está falando. E isso impacta o meu coração. E esse texto que eu quero ler nessa noite é um desses textos que saltam aos meus olhos. Romanos capítulo 8, versículo 31, está escrito assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, o que salta aos meus olhos aqui é a confiança desse homem que escreveu isso. Na verdade, quem escreveu a carta aos Romanos é um homem chamado Tércio. Ele que escreveu, Paulo ditou, né? Depois lá no Romanos capítulo 16, ele fala, eu, Tércio, que escrevi essa carta, mas Paulo ditou. Então, quando a gente vê esta frase, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito além daquilo que realmente ele está falando. Salta aos meus olhos e salta aqui ao meu coração a confiança de um homem que, diante de várias coisas que nós vamos citar aqui nessa noite, que ele estava conversando e falando com a igreja, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, diante de todas as situações e verdades espirituais que ele estava relatando, de repente ele tem um momento de êxtase e ele fala assim, o que eu posso dizer diante dessas coisas? Eu só posso dizer uma coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? E esta confiança é a confiança que eu quero ter, irmãos. Essa confiança deste homem de Deus, de um homem que na verdade perseguia a igreja, matava homens e mulheres, separava famílias, prendia pessoas. Um homem que foi para Damasco para capturar ali os cristãos e no meio do caminho foi encontrado por Jesus e a sua vida foi mudada já a tal ponto de que este homem teve grandes revelações. E as revelações que ele teve através do Espírito de Deus, ele compartilhou muitas com a igreja. Algumas ele não compartilhou conosco, irmãos, porque ele disse, né, que tem palavras que ele não podia falar. Você pode ver lá em 2 Coríntios, ele fala assim, eu conheço um homem que foi levado aos céus, né? E palavras que não podem ser ditas, não podem ser faladas, coisas que ele viu, que ele não pôde compartilhar conosco. Mas o que ele compartilhou traz uma revelação de um Deus amoroso, de um Deus que se preocupa com você, de um Deus que se preocupa comigo, de um Deus que caminha e quer caminhar com a igreja. E esta confiança é a confiança que eu gostaria de ter na minha vida, junto à minha esposa, junto aos meus genros, com as minhas filhas, junto à minha neta.
Eu gostaria de ser conhecido por eles como alguém que confia no Senhor. Junto à igreja que eu pastorei, que a igreja possa olhar para mim e falar assim, olha, o pastor Marcelo pode ser o que for, mas ele confia em Deus. Então eu desejo que você também como homem, como pai, como marido, você como mulher de Deus, como esposa, né? Você como filho, como adolescente, não importa, como pré-adolescente, não importa qual é a idade que você está, qual é o momento que você está vivendo, mas o desejo do meu coração é que esta confiança que Paulo tinha, ao declarar estas palavras, que nessa noite eu e você possamos sair daqui com esta confiança renovada, alegres por aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através das nossas vidas, amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti essa situação, Pai, que nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando de um amor, falando, Deus, de uma vida, falando, Senhor Deus, de uma alegria, falando, Senhor Deus, de uma confiança tal, ó Deus, que faz ou fez com que ele afirmasse coisas ousadas. Coisas, Deus, diante de tantas lutas e dificuldades que ele estava atravessando, mas ele fez algumas afirmações corajosas. E uma delas nós vemos aqui nessa noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que esta confiança possa impactar o nosso coração. E que esta revelação, ó Deus, possa ser dada a nós também, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, com esta ousadia, com esta coragem, com esta determinação de crer, de conhecer e de saber que o Senhor é por nós, que o Senhor tem nos abençoado, que o desejo do Senhor, ó Deus, é derramar da Tua graça sobre as nossas vidas, que, ó Deus, que o desejo, o projeto do Senhor, ó Deus, não é um projeto falido, o desejo do Senhor não é algo pode ser frustrado. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então nós queremos acessar as promessas pela fé, porque como foi dito aqui nessa manhã pelo pastor Fabiano, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos acessar esta vida vitoriosa, esta confiança pela fé. Ó Deus, porque não foi o grito que derrubou as muralhas de Jericó, mas foi a fé, porque lá em Hebreus 11 está escrito que pela fé ruíram as muralhas. Ó Deus, então não foram apenas as atitudes daqueles homens que trouxeram vitórias para eles, pelo contrário, o que trouxe vitória foi a fé, e nós queremos nessa noite que o Senhor renove a nossa mente, que o Senhor renove o nosso coração, que o Senhor, ó Deus, libere sobre nós uma revelação tal, que a nossa fé seja alimentada, ó Deus, seja ativada nesta noite, porque cremos que podemos sair daqui diferente da maneira que entramos. Fala conosco no nome de Jesus. Irmãos, então, quem será contra nós? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que, na verdade, ela, apesar de ser uma pergunta, ela é uma afirmação. Não é verdade, irmãos? Quando você vê o jeito que Paulo está escrevendo, ele dá a entender que, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele está aqui dizendo quem é, qual é a resposta que nós imaginamos que Paulo queria ouvir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode frustrar os projetos de Deus? Quem poderia então deter as suas mãos? Se essa música existisse naquele tempo, né, a igreja lá de Roma ia cantar essa música. Quem poderia então deter as suas mãos? Quem ousaria comparar-se a ti? Amém, irmãos? Então nós olhamos esse tipo de afirmação, e essa afirmação ela precisa impactar o nosso coração e a nossa maneira de ver a vida, de ver as situações que enfrentamos. É uma pergunta que, apesar de ser uma pergunta, ela está afirmando algo, e esta afirmação, está repetindo essa afirmação em forma de pergunta. Ela nos faz refletir. Ela nos faz refletir. Quem poderia ser contra nós? Quem poderia? Por que Paulo... Na verdade, essa pergunta ela não está solta, né, irmãos? Eu li propositadamente, eu li apenas a pergunta. Mas quando nós começamos a ler o capítulo 8, nós vemos aqui Paulo discorrendo sobre várias situações, sobre várias formas ou várias situações que podem se levantar contra nós. Várias características da vida que se levantam contra nós. E aí Paulo ele pergunta, olha,
se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele fala isso, irmãos, quando as pessoas estão lendo a carta, elas estão entendendo o que Paulo está falando. Eu queria que você caminhasse comigo, lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. A primeira coisa que Paulo fala aqui, nesse contexto, ele apresenta algo que se levanta contra nós. Lá em Romanos 8, 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E dentre várias coisas, eu peguei 3 coisas que podem e querem se levantar contra nós. Se levantar contra nós no sentido de fazer frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Se levantar contra nós no sentido de fazer com que o projeto de Deus fracasse na nossa vida. Se levantar contra nós no sentido de desviar os nossos olhos daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus pode fazer, desviar os nossos olhos da promessa de um Deus maravilhoso que quer restaurar, mudar completamente a nossa história, que quer fazer da sua igreja uma nação santa, um povo, santo, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo chamado das trevas para anunciar as suas virtudes, a sua grandeza, para exaltar o seu nome, não apenas com os nossos lábios, mas com as nossas vidas, vidas que foram totalmente transformadas pelo poder de Deus. Amém? Então nós vemos aqui situações que querem se levantar para frustrar aquilo que Deus quer fazer em nós. E a primeira situação que eu vejo quando Paulo pergunta, que olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira situação que eu vejo que quer ser contra mim, contra você, é a condenação. Então, Paulo ele diz aqui, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, não há condenação para os que estão em Cristo. Estar em Cristo Jesus significa aceitar o sacrifício de Cristo como nosso Senhor e Salvador. Entender que nós somos pecadores e nós precisamos de um Redentor. Nós, irmãos, precisamos de um Salvador. As nossas obras não podem nos levar a Deus. As nossas obras não podem nos salvar. As nossas obras não podem trazer paz para com Deus. Um Deus que é justo, que é santo, que é todo-poderoso. Jesus falou, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, apenas através do sacrifício do Senhor Jesus, nós temos acesso ao Pai. Então a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, estão sem condenação. A condenação que estava sobre nós, ela foi anulada, ela foi cancelada. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17... Se você quiser acompanhar comigo aí, por favor. Texto muito conhecido da igreja. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Irmãos, há 2 aspectos que eu meditei na minha vida. Uma coisa foi quando eu conheci a Jesus lá no dia 1º de julho de 1990, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu lembro que era um domingo. E eu entreguei a minha vida ao Senhor, e ali, naquele domingo, eu senti que os meus pecados foram perdoados. Eu me arrependi, eu me senti separado de Deus, estava num culto, numa igreja, e eu me senti separado de Deus. Eu entendi que eu precisava reconhecer o Senhor Jesus como meu Salvador, e eu lembro que ali eu entreguei a minha vida ao Senhor. E muito interessante, irmãos, que foi durante um momento de louvor, eu senti que estava separado de Deus, mas eu já tinha ouvido que eu precisava entregar a minha vida, então não foi feito nenhum apelo, daquele apelo assim, olha, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Não, eu entendi que eu precisava entregar a minha vida ao Senhor Jesus, e no meu lugar, sem ninguém falar nada, eu fiz a seguinte oração, falei assim, Deus, eu me sinto separado de Ti, e eu tenho ouvido que Jesus é o único caminho que pode me levar ao Senhor, então eu me arrependo dos meus pecados, eu nunca mais quero me sentir separado de Ti, eu quero ter acesso à Sua presença, e a partir daquele momento, a minha vida mudou completamente. Na segunda-feira, quando eu acordei, era um novo homem. Eu lembro que eu cheguei para um rapaz que trabalhava comigo, que orava por mim, e eu falei para ele assim, cara, ontem eu fui numa igreja e eu senti a presença de Deus e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu o reconheci como Senhor e Salvador da minha vida. Naquele momento, aquele irmão, ele chorou, a gente estava no ambiente de trabalho, ele chorou mesmo, chorou de alegria, irmãos, porque orava por mim há muito tempo. E aquele irmão chorou e no outro dia me levou uma Bíblia.
Na terça-feira eu estava com uma Bíblia nova. Eu não sabia nem como que pegava a Bíblia, irmãos. Né? Com vergonha, não sabia o que fazia. Mas eu lembro que eu comecei a ler, levei para casa, comecei a ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia e chorava. E entendia que Deus me amava, então me senti totalmente perdoado. E foi maravilhoso, irmãos. Mas o meu problema foi depois que eu cometi alguns erros, depois que eu me converti. Porque quando você se converte, você tem aquela sensação de que você era ignorante, você não sabia, você não tinha entendimento. Então, é fácil Deus perdoar alguém que não tinha entendimento. Deus é amoroso, então, não, eu te perdoo, você não sabia. Mas e quando você sabia e você errou a si mesmo? Quem sabe o que eu estou falando? E quando você sabia que você não devia mentir e mentiu? E quando você sabia que não deveria adulterar e adulterou? E quando você sabia que não deveria, talvez, roubar um negócio e você pegou aquilo né, emprestado, entre aspas? E quando você sabia que não deveria falar mal de alguém e falou? E quando você sabia que não deveria ter feito uma ou outra coisa e você fez? Então eu lembro quando eu comecei a me deparar com essas coisas, uma coisa era ser nova criatura, irmãos, foi maravilhoso. Quando eu achava que eu era santo, eu cheguei na igreja, mas eu lembro. Eu cheguei na igreja e olhava, eu achava que todo mundo era santo e perfeito, irmãos. Ainda acho, olhando para vocês, olha que igreja maravilhosa, irmãos. Mas eu achava que ninguém pecava, eu achava que ninguém brigava com o marido, que ninguém brigava com a esposa. Irmãos, eu achava que todos os filhos na igreja eram obedientes. Eu achava que na igreja ninguém mentia. Achava, irmãos, eu acreditava. Tal foi a transformação na minha vida. Então eu li a Bíblia e falei assim, não é possível que isso aqui está escrito para a igreja. Não mintais uns aos outros. Eu falei, não é possível. Não precisa nem estar escrito isso aqui na palavra. A igreja é santa. Eu achava, né, irmãos? Até entender que não, que nós todos somos falhos e erramos. Mas a condenação vem sobre nós. E a condenação quer tirar você daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. A condenação, querido, a acusação, ela vem sobre nós quando nós erramos. Quando somos salvos ali, entregamos nossa vida a Jesus, é uma coisa, mas e depois? Depois, irmão, só tem um caminho. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8. Diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então a primeira coisa aqui que João fala na sua primeira carta, é que nós não podemos afirmar que estamos sem pecado, todos nós pecamos. Se alguém afirmar que está sem pecado, está enganando a si mesmo. Mas existe um caminho para aquele que erra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra injustiça, ela se refere a uma violação dos padrões de Deus. Essa palavra, quando nós praticamos uma injustiça, na verdade nós estamos desagradando a Deus. Estamos violando a justiça de Deus. Quando nós cometemos pecado depois de crente, irmãos, nós cometemos uma violação contra o Senhor, a um ato que é digno de desaprovação. Mas aí a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, não apenas perdoar, mas purificar. E essa palavra purificar é tornar limpo, ela tem um sentido religioso, ela tem um sentido na palavra de Deus, até mesmo para João, que era um judeu que estava escrevendo. Quando você purificava algo, você tornava aquilo apto para o sagrado. Aquilo que era purificado era apto para ser recebido por Deus como oferta. Aquilo que era purificado era apto para o serviço de Deus, para a glória de Deus. Então a Bíblia está dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele então pode nos perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda violação, de tudo aquilo que desagradou a Deus. Ele nos purifica. É por isso que Paulo escreveu aos Romanos, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. É por isso que Paulo escreveu depois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a condenação, embora muitas vezes tenha prendido a vida de muitos, ela não pode, não deveria prender a nossa vida. Deveríamos, quando nos sentirmos acusados, ou quando nos sentirmos em condenação, em erro, deveríamos correr para o trono de Deus, entrar com confiança ali no trono de Deus, e nos prostrar diante dEle,
porque não tem a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com aquilo que Ele fez. Ele derramou o seu sangue é suficiente para limpar o nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o sacrifício perfeito, a obra de Jesus é suficiente, oh irmãos, para nos levar a viver uma vida maravilhosa, porque como Paulo escreveu aos Coríntios, quantas são as promessas de Deus, e todas elas têm o sim e têm o amém em Cristo Jesus, todas as promessas têm o sim e o amém em Cristo Jesus. Eu e você podemos viver todas as promessas do Senhor, nós podemos vivê-las, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A condenação não pode parar a sua vida. A condenação não deveria paralisar o seu casamento. A condenação não deve paralisar o seu ministério. A condenação não deve roubar a sua alegria em Deus, na misericórdia, na justiça de Deus. Pelo contrário, se você e eu nos sentirmos condenados, corramos para o trono. Vamos nos humilhar, vamos clamar, vamos confessar o nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. É maravilhoso, irmãos. É por isso que Paulo afirma com tanta certeza, ele tinha convicção do que estava dizendo. Segunda coisa, lá em Romanos capítulo 8, versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E eu lembro quando eu ganhei aquela primeira Bíblia do meu amigo lá do trabalho, do meu irmão lá do trabalho, a primeira Bíblia que eu ganhei, ele me ensinou e disse que eu deveria começar lendo pelo Evangelho de João. E eu estava nos meus primeiros dias de crente, irmão, novinho, convertido. Estava aqui no capítulo 8 de João, lendo isso daqui. Eu lembro que entrou um rapaz, na verdade eu era técnico na época ainda, estava me formando em engenharia, e eu trabalhava para um engenheiro, e aquele engenheiro entrou muito religioso, e ele então começou a me acusar de estar abandonando a Deus, de estar virando as costas para Deus. Eu falei assim, não, mas eu tenho agora uma como é que fala? Eu tenho agora comunhão com Deus através de Jesus. E ele dizendo que eu estava errado, que estava tudo errado e tal, mas aí eu tinha acabado de ler isso aqui. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu sabia que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu sabia que o Espírito Santo habitava em mim. Então, tudo que ele falou, irmãos, eu ouvi com respeito, mas aquilo não me causou dano. Por quê? Porque eu estava alimentado pela palavra. E a palavra diz que o Espírito Santo de Deus testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É por isso que é importante nós conhecermos e lermos a palavra. Nós estamos entendendo aqui, então, que se nós vivermos de acordo com a carne, nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito de Deus nós fizermos morrer ou mortificarmos os atos do corpo, nós vamos viver. Lá em Gálatas capítulo 5, Paulo também trata do mesmo assunto. Ele diz, Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, quando nós olhamos para esses dois textos, nós podemos entender que a carne, ela também se levanta para nos afastar do propósito de Deus. A primeira coisa que eu vejo Paulo tratando aqui em Romanos 8 é sobre a condenação, e depois ele começa a falar sobre a nossa carne. Olha, se vocês viverem dando ouvidos à carne, se vocês viverem ou conduzirem a vida de vocês através dos sentimentos da carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem o corpo da carne, aí sim os feitos da carne vocês vão viver. Eu entendo também que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A carne quer nos levar para algo longe, ou seja, ela quer nos limitar a nossa capacidade.
A carne quer nos limitar aos sentimentos que temos, à tristeza que temos, à angústia que sentimos, àquilo que nos falta dinheiro, nos falta talvez saúde, nos falta uma situação, nos falta um sonho, nos falta isso, nos falta... Então a carne, ela está sempre demandando coisas, sempre querendo coisas e sempre limitando a nossa vida àquilo que não temos ou àquilo que sentimos. A carne, ela é contrária ao Espírito, porque o Espírito fala das coisas espirituais e a carne fala dos desejos aqui deste mundo. E eu entendo também que através do Espírito Santo nós podemos mortificar os feitos da carne. Não precisamos ficar limitados à nossa carne. Terceira coisa que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, lá no versículo 28. Ele diz, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então aqui eu vejo Paulo falando sobre as circunstâncias que nos rodeiam. Aquilo que nós vivemos, as situações que nos prendem. Então ele fala assim, irmãos, Deus, Ele age em todas as coisas para o bem. Outra tradução, diz, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então Deus está agindo para o bem se você ama a Deus e se você serve ao Senhor. A Bíblia diz que Deus age para o nosso bem. E Paulo aqui ele apresenta uma convicção muito grande. E ele ainda inclui os seus leitores. Eu acho que ele inclui a mim e a você. Ele fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas. E a pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite é, você sabe que Deus age a seu favor em todas as coisas? Nós realmente sabemos? Porque Paulo ele afirma, nós sabemos. Irmãos, pelo que eu estou vendo aqui, ele sabia. Mas como pastor, irmãos, eu aconselho muita gente. E eu vou dizer algo para vocês, muita gente não sabe disso. Embora esteja na igreja, pastor Fabiano, há muito tempo. Quando nós vamos conversar, parece que a pessoa tem dúvidas de que Deus a ama, de que Deus é bom, de que Deus cuida de nós por causa das circunstâncias. As circunstâncias querem nos roubar daquilo que Deus quer fazer. A circunstância quer tirar a nossa atenção daquilo que Deus está fazendo e quer mostrar para mim e para você que Deus não se importa. As circunstâncias começam a gritar que Deus não se importa com a sua luta, que Deus não se importa com a sua dor, que Deus não se importa com a sua enfermidade, que Deus não se importa porque você talvez esteja sozinho, solitário, que Deus não está preocupado com você porque você está vivendo isso. E se Deus se preocupasse com você, você não estaria passando por isso. Se Deus é todo poderoso, por que é que você está passando por isso? Por que é que você está passando por aquela outra situação? Mas a palavra de Deus diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Irmãos, é uma palavra de confiança, é uma declaração ousada, é uma declaração corajosa de alguém que conhece o caráter de Deus, de alguém que já passou por muitas coisas e que sabe que Deus não está preocupado com uma ou outra situação, porque Deus não vai mudar o projeto dele para nós, irmãos. Deus não é dirigido pelas circunstâncias, pelo contrário, Ele nos guarda em todas elas. Deus não é dirigido por situações difíceis, pelo contrário, no meio da situação difícil, Ele nos dá força para vencer. Irmãos, Paulo escreveu aos Coríntios e disse, olha, não veio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas juntamente com a tentação o Senhor já está dando o livramento. Deus está dando livramento para que vocês possam suportar. Irmãos, nós podemos suportar, porque a palavra de Deus diz que eu posso, então eu acredito que eu posso. E se Ele já me deu o livramento, eu creio e eu libero a minha fé num Deus que cura, que livra, que cuida, e não importa o que esteja acontecendo, Ele é um Deus que age a meu favor, porque eu o amo. Nós olhamos as situações da vida, as circunstâncias, e elas querem dizer que não. Que não. Mas Paulo, então, ele continua aí dizendo, ele fala, irmãos, as circunstâncias não podem nos deter. As circunstâncias não podem anular aquilo que Deus fez. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É uma convicção, é uma certeza que ele tem muito grande. Irmãos, e quando eu vejo isso, eu quero ser como ele, eu não sei você, eu quero ser como o apóstolo Paulo nesse quesito.
Eu quero ter essa confiança que ele tem. Aonde é que ele conseguiu isso? Aonde é que ele alcançou essa confiança? Como é que ele conseguiu entender estas coisas? Como é que ele, um cara que sofreu tanto, que lutou tanto, com tantas e tantas situações na sua vida, mas ele tinha palavras de confiança: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já passei em tudo, mas eu não tenho problema com isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, não importa, eu sei em quem eu tenho crido. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado, para o prêmio da soberana vocação. Um homem, irmãos, que exalava confiança, um homem de Deus, que era homem como eu e como você, não era superdotado, não era super-homem, não era nada disso, ele era como eu e você, carne, pessoas com problemas, com dificuldades, mas ele alcançou uma revelação e uma confiança que eu acredito que quando ele compartilha conosco, na verdade eu e você também podemos alcançar esta convicção e esta fé e esta ousadia e esta confiança. Irmãos, esta confiança vai mudar a nossa vida, amém? Vai mudar a história do seu casamento, vai fazer com que você tire os olhos de você mesmo, vai fazer com que você tire os olhos das circunstâncias, vai fazer com que você ignore toda condenação e acusação, e você vai aos pés do Senhor e confesse o seu erro, e peça perdão e clame por misericórdia, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Irmãos, estamos diante de um Deus que está propondo para nós uma vida maravilhosa, estamos diante de um Deus que nos propõe uma vida de confiança, para crer e viver as suas promessas, para sermos transformados, para caminharmos com fé e com ousadia, irmãos, com uma ousadia tremenda, que as pessoas ao nosso redor serão impactadas. Eu dou glória a Deus, a minha esposa não está aqui hoje. Hoje o irmão falou para mim assim de manhã: ô pastor, hoje não teve nem declaração nenhuma, né? Você já está meio triste. Né? Eu estou meio sozinho aqui, mas eu dou glória a Deus pela vida da Adriana, irmãos. A Adriana é uma mulher de confiança. Pensa numa mulher que o negócio está virando, está tudo estranho, está tudo bagunçado. Ela fala assim: não, mas Deus pode fazer. Eu falo assim: misericórdia, onde é que ela tira isso? Ela tem fé, irmãos. Ela tem uma confiança em Deus, e eu fico impactado por isso. As minhas filhas também. Eu vejo Deus, eu vejo pessoas ao meu redor que têm vivido coisas tremendas em Deus. Eu falo assim: gente, eu quero ser como essas pessoas. Eu quero ter essa ousadia, eu quero ter Paulo, ele fala isso, irmãos: Deus está agindo, as circunstâncias não podem detê-lo, as circunstâncias não fazem com que ele mude de ideia, ele continua desejando mudar a sua história, abençoar a sua vida, ele continua desejando fazer isso, ele não mudou de ideia. Voltando lá para Romanos 8, verso 31. Então veja que Paulo está construindo uma ideia. Paulo está falando sobre a condenação, está falando sobre a carne, está falando sobre as circunstâncias. De repente, irmãos, eu acredito que no momento de exaltação, no momento de alegria, no momento de confiança, ele então diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, irmãos, vem uma pérola maravilhosa, vem uma declaração tremenda, vem algo que é verdade para nós, e nós precisamos entender isso. No verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Então, de onde vem essa confiança? Vem, irmãos, do entendimento que Deus Pai entregou o seu Filho por nós, por amor a nós. Vem do entendimento que Jesus obedeceu ao Pai, ele se entregou como sacrifício vivo, ele se entregou, irmãos, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz, como diz aí em Filipenses capítulo 2. E aqui um pouco antes também diz que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo, aqui mesmo no capítulo 8 de Romanos. Nós vemos aqui a Trindade, ela está reunida na nossa redenção, ela está trabalhando junto.
na nossa salvação, no sacrifício de Jesus. O Pai entregou o Filho obedeceu e foi para a cruz, e o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. E nós então somos salvos para viver uma nova vida, amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. Então nós vemos essa convicção de Paulo. E Paulo então começa a dizer no versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Lembre, irmãos, que a primeira coisa que eu disse foi a condenação. Paulo então ele está perguntando quem será contra nós, e ele então faz uma outra pergunta: quem vai intentar alguma acusação, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que Paulo está respondendo a pergunta que ele fez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz: a acusação, a condenação não pode ser contra nós, irmãos. Porque Deus já deu um jeito nisso, amém? Deus já proveu perdão, Deus já proveu libertação, Deus já proveu redenção. A condenação não pode parar a minha vida, não pode parar a sua vida, não pode parar o seu ministério, não pode parar aquilo que Deus tem planejado para você, não pode parar a sua família, não pode parar a obra do Espírito, não pode parar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A condenação, a acusação do diabo, seja de quem for, não tem poder contra você, meu irmão. A não ser que você sucumba a isso, a não ser que você se prostre diante de qualquer acusação, de qualquer mentira do diabo. Mas se você entender que o Senhor já proveu um caminho de perdão, de restauração e de cura, foi Cristo Jesus quem morreu por nós. E mais, que ressuscitou e hoje está intercedendo por nós. Que coisa, irmãos! Que coisa! Não bastou Ele morrer por mim? Ainda hoje, Ele intercede por mim. Não bastou Ele morrer por mim, eu não era digno. Não sou merecedor, nem de que Ele se importasse comigo. Porque muitas vezes eu zombei da sua palavra. Muitas vezes eu zombei da sua igreja. Muitas vezes eu zombei de várias pessoas que seguiam a Cristo. Muitas vezes eu voltei as costas para Deus, praticando todo tipo de pecado e de injustiça. Eu não queria saber de Deus, eu não me importava com Ele. Mas Ele morreu por mim antes mesmo de eu pecar. E mais, irmãos, depois que eu aceitei, a Bíblia diz que Ele continua orando por mim e Ele continua orando por você. Que amor que é esse, irmãos? A condenação não pode frustrar o plano de Deus para você. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia? Aí nós vemos aqui a tribulação e a angústia são situações que afetam a nossa carne. São sentimentos que querem nos desanimar, a angústia de falhar, a angústia de fracassar, a angústia de não ter força para vencer uma situação, a angústia de não conseguir mudar, a angústia de estar preso na pornografia, no vício das drogas, do álcool, não sei, a angústia que o pecado traz, porque a carne nos vence, e de repente talvez você esteja preso hoje no adultério ou na prostituição, na fornicação, você esteja preso num negócio fraudulento, então isso traz uma angústia. Mas a angústia da nossa carne, ela não pode nos parar, porque ela não pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Jesus já fez por nós o que precisava ser feito. Ele já morreu na cruz por nós. Já ressuscitou e lá na cruz Ele clamou, está consumado. Você crê, irmão? Se você crê, a tribulação e a angústia não podem deter aquilo que Deus tem para a sua vida. Não podem nos desanimar. Se nós dermos ouvidos à nossa carne, nós vamos morrer. Se vivermos segundo a carne, morreremos. Se dermos ouvido à angústia e à tribulação, morreremos.
Mas se nós olharmos para o Senhor, que tem feito tantas coisas boas e maravilhosas, vamos viver, se pelo Espírito nós deixarmos com que a angústia e a tribulação não tenham poder sobre nós, o Espírito Santo vai nos fortalecer, e a cada manhã nós vamos glorificar a Deus, dizendo: oh Deus, obrigado por esta manhã, porque as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, as suas misericórdias não têm fim, grande é a sua fidelidade. Eu posso olhar com fé para este dia, eu posso olhar com, oh Deus, com otimismo, com ousadia, com uma confiança, porque eu sei que em tudo o Senhor age, eu sei que o meu pecado o Senhor está perdoando, eu sei que o Senhor se entregou por mim, o Senhor morreu por mim, o Senhor continua orando por mim. Antes mesmo que eu orasse hoje de manhã por mim, o Senhor já está orando aí no trono, diante do Pai. Olha que coisa, irmãos. Paulo continua: quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia, perseguição, circunstâncias, fome, nudez, circunstâncias, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Verso 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas eu sou mais que vencedor. Em todas estas coisas nós somos mais que vencedores, irmãos. Em todas essas coisas. Porque não depende de nós, não depende de nós, depende daquele que nos chamou para vencer, e a obra dele é perfeita, o seu poder é inestimável, a sua obra, irmãos, ela está consumada, ela cancelou o nosso pecado, ela cancelou a maldição que estava sobre nós, a obra redentora nos leva para uma vida onde nós somos chamados de mais do que vencedores, mais do que vencedores. Então Paulo, aqui ele falou da condenação, ele falou da carne, ele falou também das circunstâncias, mas eu acho que ele não aguentou, irmãos, ele continuou falando, olha que coisa. Verso 38, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, Paulo expandiu agora, irmãos. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer irmãos, eu queria provar. Eu tenho que respirar aqui, irmãos, para tentar falar em português. Ficou difícil falar em português. Aleluia! Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Essa é uma pergunta que nós precisamos pedir ao Senhor para Ele nos revelar isso. Nós vemos isso, irmãos, esse texto, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês conhece. Eu tenho certeza que esse é um texto que vocês conhecem, já leram muitas vezes aí Romanos 8, aqueles que estão há mais tempo na igreja já leram muitas e muitas vezes, sabe de cor. Mas nós precisamos da revelação, querido, disso, para viver à altura dessa confiança, para viver aquilo que Deus tem para nós. Vou chamar aqui o pastor Paulo. Vem cá, Rodrigo, por favor, no teclado. Nós vamos orar nessa noite, irmãos. Eu gostaria que você, aí no seu lugar, se há algo que você precisa confessar ao Senhor, confesse nessa noite. Nós temos aqui algumas cadeiras vazias, tá? Se você quiser se afastar de quem está perto de você, precisa confessar algo ao Senhor aí, sozinho. Né? Confesse. Fale com Deus: Deus, eu preciso da sua ajuda.
Eu preciso, Deus, que essa condenação que tem paralisado a minha vida, eu preciso ser liberto disso. Essa acusação que tem estado contra mim. Irmãos, nós somos falhos mesmo. Você quer saber? Rende logo, renda-se. Não fique lutando. Mas não adianta de querer lutar, a gente não consegue vencer algumas coisas, irmãos. Nós precisamos da graça do Espírito. Nós precisamos do cuidado de Deus, da força de Deus. Então vamos nos render para assim, Deus, eu desisto de lutar contra isso. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Acusação, irmãos. Às vezes somos acusados por causa do nosso temperamento. Às vezes a gente é muito brincalhão, ou às vezes a gente está murmurando demais, a gente é muito ranzinza. E aí o nosso temperamento, vivemos debaixo de acusação, querido. Reconheço, Deus, o meu temperamento é esse mesmo, eu sou mais sério, ou sou mais brincalhão, ou sou assim, Deus me dá graça para conduzir a minha vida debaixo do Senhor, me livra dessa acusação. Às vezes a gente quer ser igual ao outro, eu queria ser igual ao pastor Fabiano. Eu queria ser igual ao tal irmão, eu queria ser igual ao tal irmã. Ela é tão legal, ela é tão sábio. Irmãos, nós não somos o outro, nós somos nós mesmos. Vamos nos apresentar como sacrifício vivo diante do Senhor. Eu falei assim, Deus, eis aqui a minha vida. Eu quero pedir perdão ao Senhor, eu preciso ser renovado. Deus, eu quero pedir perdão porque o Senhor é fiel e justo para me perdoar e purificar. Se você cometeu algo que tem violado a justiça de Deus, irmão, nós precisamos arrepender, só tem um caminho para nós, irmãos, é confessar e nos arrependermos. Agora, precisamos acreditar que o poder de Deus é suficiente para nos limpar e viver à altura, irmãos, do perdão de Deus. Não é ficar caindo toda hora em pecado, é crer, irmãos, é crer que Deus vai te fortalecer. É pela fé que nós acessamos as promessas do Senhor. A nossa carne, irmãos, quer nos paralisar. A nossa carne, ela deseja que é contrário ao Espírito. Não podemos viver de acordo com a carne. Tem algumas horas que você vai ter que clamar a Deus para te ajudar contra a sua carne. Porque a sua carne, ela vai querer tirar você daquilo que Deus tem, da proposta, do propósito, da bênção de Deus. Ore nessa noite, Deus me ajuda. A minha carne tem me vencido nessa situação. A minha carne tem me vencido nessa outra situação. Eu tenho sido mentiroso, preguiçoso. Eu tenho sido alheio ao Senhor. Eu não tenho me esforçado para estar na casa do Senhor. Não sei, irmãos, qualquer coisa. Que você perceba nessa noite que o Espírito quer trabalhar no teu coração. E se as circunstâncias estão te abatendo, querido. Se você tem pensado que Deus não se importa com você, que Deus parece que não vê a sua situação, é porque as circunstâncias estão roubando a sua fé e a sua confiança de que Deus te ama. Deus te ama profundamente. Deus ama a sua igreja profundamente. Profundamente. Ore, querido, enquanto o pastor Paulo ministra essa canção. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Incomparável amor. Grande salvação, Deus. Obrigado, nós queremos sair daqui com esta confiança nessa noite. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem pode se levantar contra nós? Pai, que nós possamos ter esta ousada confiança, quando situações da nossa vida, das lutas que enfrentamos, vierem contra nós, que nós possamos entender que podemos confiar em Ti, e tudo aquilo que o Senhor tem para nós, oh Deus, vai ser verdade nas nossas vidas. Não importa o que aconteça, nós vamos crer, vamos confiar em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor por tão grande amor nessa noite, amém? Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Tão grande amor.